Hoje eu vou falar com vocês sobre como a gente deve acolher a nossa criança interior. Eu sou Carla Marçal, psicóloga e terapeuta. Muitas pessoas, procuram a terapia e tem lá aquelas grandes mágoas, do passado, quando criança. Por que isso, Porque no primeiro momento da nossa vida, quando a gente é criança, nós somos quase que uma esponja, A gente tem pouco filtro, menos críticas, menos proteções, e aí a gente absorve tudo que o nosso ambiente nos emana, seja pai, seja mãe, seja pessoas que a gente conviva. Ou, por exemplo, agora, uma pandemia, imagine como essas crianças vão estar daqui a 10 anos, 20 anos, Não tem como a gente negar que a realidade influencia no desenvolvimento da nossa persona, da nossa pessoa, do nosso verdadeiro eu. E muitas vezes essas crianças, elas fazem coisas e ficam se sentindo culpadas ou muitas vezes rejeitadas. Como assim, Você pode me perguntar. Por exemplo, você fez lá uma traquinagem, seu pai e sua mãe brigaram e você fica com aquela culpa que seus pais brigaram por sua culpa. Não precisa ser necessariamente verdade, mas se a criança, ela acreditou que aquilo era verdade e deixou aquilo registrado, como que ela lida dali para frente com relacionamentos? Então, muitas vezes a gente precisa fazer um mergulho, e voltar nessas, como que eu posso dizer para vocês, nessas lembranças de criança, Qual lembrança de criança é importante? Aquelas que vêm toda hora na nossa mente. Sabe quando você vai contar da sua infância e você sempre lembra daquele fato? Quando você vê alguma criança fazendo alguma coisa e você também lembra daquele fato? Então são memórias recorrentes da nossa infância. Eu brigo com uma namorada e lembro, por exemplo, de que meu pai não gostava de mim, Por quê? Porque tem um sentimento de rejeição lá na criança que está atrapalhando, influenciando nos meus relacionamentos atuais. E quando a gente diz acolher essa criança interior, é a gente olhar para dentro, identificar essas crenças, Identificar esses traumas, ver o que a gente aprendeu com isso e ressignificar. O que é ressignificar? É mudar o significado. Como que a gente faz isso? Ou sozinhos, fazendo meditação, fazendo algumas práticas, ou através de terapia. Mas o importante é a gente entender essa criança e nos perdoarmos, muitas vezes, ou perdoar quem nos causou aquele mal. Não necessariamente precisa ser verdadeiro, como eu já disse, precisa estar registrado, E às vezes a gente nem gosta de lembrar daquela criança, Tem gente que vem no meu consultório e fala assim, eu era muito chata, eu era, e fala da pessoa mesmo, daquela criança, até como se fosse uma terceira pessoa, Como se não fosse ela mesma. Então a gente precisa, juntar, Porque nós somos, desde o feto até a idade que nós ficarmos nesse planeta, a mesma alma. Então a gente precisa acolher, deixar tudo integrado, Se aquela criança tem uma culpa, vamos perdoar aquela culpa. Se aquela criança foi rejeitada, vamos entender para que serviu aquela rejeição e vamos deixar tudo integrado. E a gente precisa ficar com as memórias felizes, Porque se a gente olhar, provavelmente a gente tem muito mais memórias felizes da infância do que essas que nos limitam tanto. Mas as que limitam é as que ficam na nossa mente. Então a minha dica é, vamos limpar, essas crenças limitantes de quando a gente era criança e acolher a nossa criança interior para que a gente seja mais feliz aquele dia. Eu posso te ajudar a fazer isso. Qualquer coisa, me mande um direct. Um beijo no coração.